a Deus seja a glória. Efésios capítulo 3, versículo de número 21. Assim diz o texto sagrado. A esse, no caso Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pode se assentar. Por meio de Jesus Cristo, a igreja, que é habitada e capacitada pelo Espírito Santo, produz o louvor, a honra e a glória, que pertence somente ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E em toda a história, e em todas as gerações, e por toda a eternidade, e assim seja. Então aqui Paulo, diante daquilo que ele vivencia, da glória, da grandeza de Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que ele estava pedindo e até mesmo imaginando, o resultado final da oração é essa. Ele fala que Deus tem que ser glorificado em tudo, por meio de Jesus, através do seu povo, através da sua igreja. A primeira expressão do texto aí, ele diz: a esse, no caso é Deus, glória na igreja por Jesus Cristo. A palavra glória, aqui nesse contexto, o significado é exaltação por meio de palavras. Falar de algo como sendo excepcionalmente bom e merecedor de honra, ou seja, é glorificar. Então, quando ele diz a esse glória na igreja, ou seja, a Deus glória na igreja, ele está dizendo que Deus, ele tem que ser exaltado por meio de nossas palavras, por meio de nossas ações, porque Deus, ele é excepcionalmente bom e merecedor dessa honra, dessa glória. Então, o mais elevado dever dos seres humanos é o de glorificar e louvar a Deus em adoração por palavras e por ações, pois Ele é digno, porque pela vontade divina são e foram criadas todas as coisas. O que confere a Deus a glória devida ao seu nome é porque de fato a origem de tudo é Deus. Deus é o criador de tudo. E como Senhor absoluto e Criador de todas as coisas, Ele tem que ser glorificado. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Deus não há existência, sem Deus não há vida. Logo, Ele é digno e merecedor de toda a glorificação. É por isso que o salmista, ele diz isso aqui, o Salmo 29, o verso 2, ele diz assim, ó: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza ou no adorno da sua santidade. Então veja que o salmista Davi está dizendo: dai ao Senhor a glória devida. Então perceba isso aqui, esta é devida aqui, vem de dívida, é um dever, né? A pessoa tem uma dívida. Então, se tem uma dívida que o ser humano tem com Deus, é essa, é uma dívida eterna. Qual é a dívida que ele tem? De dar glória ao seu nome. Nós temos uma dívida eterna com Deus, por Deus ser o nosso Criador, o nosso resgatador, porque Ele nos criou e nós se perdemos, Ele foi e nos resgatou de novo. Entende? Então a glória é dobrada para Ele, porque o mesmo Deus que criou, aí o ser humano se perdeu sozinho, Ele falou: mas eu te resgato de novo. Então a glória é devida ao nome do Senhor. Então Deus, perceba só, a glorificação ao nome desse Deus é uma dívida que o ser humano tem por toda a eternidade, tá certo? Nós temos que glorificar a Deus, e no caso o povo de Deus, a igreja de Deus, fará isso eternamente. Aquele que não glorifica a Deus pelo que esta pessoa é, porque se nós somos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, se nós fizemos alguma coisa, tudo nós devemos a Deus, porque o próprio Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Então perceba só,
Então, aquele que não glorifica a Deus pelo que é, pelo que tem, ou por aquilo que faz, está em dívida, pois roubou a glória que pertence somente a Deus. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço, eu devo isso a quem? A Deus. Então, eu exalto o nome dele. Porque se eu fiz algo, glória a Deus, porque ele me deu condição para fazer. Se eu tenho algo, glória a Deus, porque eu tenho porque ele me deu. Se eu sou alguém, glória a quem? Glória a Deus, porque ele me transformou. Então, toda pessoa, presta atenção, ele tem essa dívida de dar glória a Deus por tudo e em tudo. Então, a partir do momento que a pessoa não exalta a Deus por palavras e ações, ela não glorifica a Deus com sua vida, ela está roubando a Deus, porque a glória é devida. É por isso que eu nunca posso dizer, graças a tal pessoa. Não, nós louvamos a Deus pela instrumentalidade das pessoas. Só que nunca eu posso dizer, por causa da minha oração Deus fez isso. Não. Eu não posso dizer, é a minha oração que é forte, é a minha capacidade que é tremenda. Não. Eu não posso nunca atribuir a mim ou qualquer que seja algo que só pertence a Deus. Só aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Só fez porque Deus fez. Aleluia. Então, ninguém pode, eu quero que você entenda isso. Isso é uma máxima da vida cristã, do reino de Deus, do evangelho, enfim, isso é uma máxima. A glória é devida somente a Deus, agora e por toda a eternidade. Perceba isso aqui comigo. Em 1 Coríntios 10, 31, a parte final do versículo, vai dizer assim: fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, por exemplo, eu prego a palavra para que as pessoas vejam a minha performance. Esse é o motivo de eu pregar? Para que as pessoas olhem e falem, nossa, como que ele tem conhecimento, como que ele sabe falar, como a oratória. Não, a minha motivação de pregar qual que é? É que Deus seja glorificado por meio da pregação. Então, a partir do momento que a pessoa assume qualquer responsabilidade no reino, na obra de Deus, se ela vai fazer alguma coisa, organizar, se ela vai angariar algum fundo, se ela vai louvar, se ela vai limpar, a motivação dela tem que ser sempre essa: eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda a Bíblia diz em Mateus 5,16, Jesus falou para os discípulos, e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai celestial. Então perceba, Jesus falou, resplandeça a vossa luz sobre os homens, tá certo? Diante dos homens, melhor dizendo, para que vejam as vossas obras, e quando o povo vê as vossas obras, vão glorificar o Pai. Então perceba, a primeira coisa que eu tenho que aprender, nós não temos luz própria. Então resplandeça a vossa luz, essa luz é minha? Essa luz é a luz de Deus. E as boas obras? As boas obras é minha, mas por que eu faço boas obras? Porque Cristo me fez uma nova criatura. Está escrito em Efésios 2,10, Ele nos fez uma nova criatura, feituras suas, criados para as boas obras. E também está escrito em 2 Coríntios 5,17, em Cristo Jesus, nova criatura nós somos. Então, a luz é de Deus, e as boas obras eu só faço porque Ele me criou para as boas obras. Então veja que eu não tenho motivo de por mim mesmo, me vangloriar de qualquer coisa que seja. Eu não tenho esse direito, tá certo? Eu não tenho esse direito não é nosso. É por isso que o apóstolo Paulo um dia sofreu o problema daquele espinho na carne. Você lembra por que Deus permitiu um espinho na carne? Porque ele recebeu grandes revelações, ele foi no céu dos céus, no terceiro céu, ele contemplou revelações tremendas, e a vanglória, a soberba quis tomar o coração dele, e ele quis, como que ele quisesse estufar o peito e falar, eu sou o grande apóstolo, eu sou apóstolo dos apóstolos, porque eu fui no terceiro céu. Aí Deus foi e pegou o alfinete e estourou aquele peito de pombo dele. Pum.
Aí ele falou, Deus já logo mandou um esbofeteador para quê? Para eu não me vangloriar, para que eu desse glória a Deus. Isso é violento, viu, gente? Então, sendo assim, toda a glória é de Deus. Então, irmão, tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória. A glória é totalmente do Senhor Deus. Agora veja comigo isso aqui, um contraste entre aquele que dá glória a Deus e aquele que não dá glória a Deus. Eu estou falando de Herodes e Abraão. Em Atos capítulo 12, do versículo 21 ao 23, vai dizer assim, que o Herodes, ele se vestiu com a roupa pomposa de rei, e de repente começou a falar no meio do povo, e o povo exclamava assim, isso aí é voz de Deus, não é voz de homem não, e o povo endeusou ele. Aí aquela palavra entrou no coração dele, ele falou, ixi, eu sou o cara mesmo, hein? Aí quando ele acentuou essa palavra no coração, aí o texto diz que na hora, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Está escrito no texto assim, 12:23 de Atos. Então ele foi comido de bicho, o anjo pegou, feriu ele virou, os vermes comeram ele foi comido por dentro, irmão. E o texto diz, a causa de ele ter sido comido, porque ele não deu glória a Deus. Quando o povo falou, voz de Deus não dorme, ele tinha que corrigir, não, isso aqui não tem nada comigo, é tudo para Deus. Mas como ele gostou daquilo, ele falou, opa. Aí Deus falou, tá roubando a minha glória, né? Deixa eu já acertar isso aqui com você. É sério o negócio, gente. Então nunca atribua, você tem um bom trabalho, dê glória a Deus. Tem uma família abençoada, dê glória a Deus. Está cheio de saúde, quem está disposto a dar glória para Deus aqui? Como disse o salmista, eu deitei e dormi, eu só estou de pé, porque o Senhor me sustentaste. Aleluia, aleluia. Agora veja, o Herodes roubou a glória de Deus, mas o Abraão deu glória a Deus. E está escrito isso em Romanos 4:20, o texto vai dizer, ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido, foi fortificado na sua fé. A palavra fortificado significa crescer em força. Então Deus deu uma fé robusta para Abraão, de tal maneira que o texto diz, ele foi fortificado na fé de que jeito? Dando glória a Deus. Sabe o que Abraão dizia? Isaac não vai ser para minha glória, Isaac será para a glória de Deus. Meu Deus. Quando ele falou, a medicina não pode fazer nada por mim, por Sara, o nosso tempo já passou, mas Deus vai dar Isaac. Deus nos dará essa promessa. Mas para que vai ser o Isaac? Para comprovar a fidelidade de Deus, para comprovar que o nosso Deus é grande, aleluia. Está vendo? Então a pessoa que rouba a glória de Deus vai ter um fim condenatório, mas aquele que glorifica a Deus será sempre fortalecido. Então no meio da prova, não roube a glória, dê a glória para Deus. Uma das maneiras de você dar glória a Deus, sabe como que é? É no momento difícil da vida você exaltar o nome dele. Agora entendeu porque Deus virou o cativeiro de Jó? Que no momento da luta ele não blasfemou, no momento da luta ele não murmurou, no momento da luta o que ele fez? Bendito, louvado, exaltado. Jó, ele deu glória para Deus. Agora essa glória, olha só, a esse glória na igreja. Você sabe que a palavra igreja, só repetindo, vocês já sabem, de uma maneira resumida significa chamados para fora. Esse é um resumo, tá? Mas de uma forma mais completa é reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. É a assembleia, reunião dos santos. Então não dá para ser igreja sem sair da minha zona de conforto e se reunir com meus irmãos, tá certo? A igreja é isso, é aquele que sai
e vem se reunir, tá certo? Se reúne para tratar dos assuntos do reino de Deus. Isso é ser igreja do Senhor. E aí tem pessoas que falam, eu sou a igreja. Não tem como ser igreja sozinho. Não existe isso. A igreja é a igreja quando ela se reúne e Deus se manifesta no meio dela. Veja só, a igreja é chamada de a igreja do Deus vivo. Por quê? Porque Deus habita, Deus vive nela. E essa igreja é edificada pelo seu Jesus e cuidada e supervisionada pelo Espírito Santo. Pois se não, vejamos, Atos 20 e 28 diz: a igreja do Deus vivo, a qual Deus resgatou com o seu próprio sangue, a qual o Espírito Santo vos constituiu os bispos, pastores. Então o Espírito Santo constituiu os bispos, os pastores, para apacentar a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós vemos aqui a igreja de Deus, edificada e resgatada por Cristo, e nós vemos o Espírito Santo cuidando, zelando e supervisionando a igreja do céu. Por que ele supervisiona? Porque está carregando ela, está levando ela até as alturas, até a eternidade. É semelhante ao que fez Eliezer com Rebeca, quando pegou Rebeca para levar para Isaac. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Agora perceba uma coisa aqui comigo. Deus é glorificado na igreja, porque Cristo é o centro dela. Não teria como Deus ser glorificado na igreja se Cristo não fosse o centro da igreja. Pois em Apocalipse 2:1 diz que ele anda no meio da igreja. Ele é o centro de tudo aqui nesse lugar. E eu digo glória a Deus por isso. E na oração sumo sacerdotal, que está lá em João 17, o versículo 22, Jesus disse, olha só o que Jesus disse para os discípulos, e no caso, consequentemente, para nós. Ele diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus está orando ao Pai, está falando, Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles, ou seja, eu compartilhei com eles, eu ministrei sobre eles. Então presta atenção, a glória que Cristo recebeu do Pai, na questão humana, Jesus é Deus, é cheio de glória, mas ele se despiu da glória dele e veio de forma humana, mas ele manifestou a glória do Pai aqui na terra. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e se manifestou, cheio de glória e verdade. Agora entenda uma coisa aqui, a glória de Cristo em sua vida terrena, era glorificar ao Pai, na dependência do Espírito Santo. Então Jesus glorificava ao Pai na dependência do Espírito Santo. Veja só, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o verbo encarnou. Jesus ele foi revestido do poder do Espírito Santo no dia do seu batismo. Depois, Jesus foi conduzido, direcionado pelo Espírito Santo, onde atravessou o deserto e venceu, porque todo aquele que é direcionado por Deus vence o deserto. Depois, ele cheio do Espírito, pregou a sua palavra no poder do mesmo. A Bíblia ainda fala que ele falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, o reino de Deus é chegado a vós. Então libertou pelo Espírito. E outra, ele curava os enfermos, e como continua curando os enfermos, mas na sua condição humana, ele curava na dependência e no poder do Espírito Santo. E pasmem, até se entregou na cruz pelo Espírito Santo. Está escrito isso em Hebreus 9,14, que pelo Espírito eterno, ele se entregou à morte de cruz, ele derramou o seu sangue. Então Jesus, se não fosse pela capacitação do Espírito Santo, ele não se entregaria. Então veja, aqui eu abro um parênteses para dizer, se Jesus foi tão dependente do Espírito Santo, o que dirá eu e você? A nossa maior necessidade, nunca esqueça disso, a nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Não existe maior necessidade do que essa, tá? E entenda uma coisa, agora perceba só, Jesus, então qual é a glória de Cristo? A glória que Jesus recebeu do Pai, ou seja, Jesus foi um abnegado servo do Senhor. Quem é um abnegado? É alguém que abriu mão da sua vida e passou a viver a vida de outro. Então aqui no caso, aqui no sentido de Cristo, abnegado que ele foi totalmente entregue à vontade do Pai. Aqui na condição humana, ele anulou a sua vontade para viver a vontade do Pai. Isso é abnegado, tá certo? É alguém que vive a vontade de outro. Então Cristo foi abnegado, e a igreja é chamada para ser abnegada.
Nós vivemos a vontade do nosso Pai. E aí o próprio Jesus, lembra o que ele falou lá em João 4:34? Ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em nenhum momento Jesus fala: eu vim aqui viver por mim. Jesus vivia para quê? Para a glória do Pai. Ele não vivia para ele. Tudo que ele fazia era visando o quê? Deus tem que ser exaltado por essa obra. Deus tem que ser glorificado nessa obra. Então, essa glória que Cristo recebeu, ele pegou e compartilhou com a igreja. Agora, entende por que Deus é glorificado na igreja? Porque a glória que Cristo recebeu, ele compartilhou com o seu povo, ele compartilhou com a sua igreja. E agora, veja só, em Timóteo, 1 Timóteo 3,15, olha o que a Bíblia fala sobre a igreja. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, olha lá, a coluna e firmeza da verdade. Entenda uma coisa, a igreja, aqui coluna e firmeza da verdade, significa a igreja é proclamadora e defensora da verdade de Deus, ou seja, a palavra. A igreja, ela é apologética. O que é isso? A igreja defende as verdades da palavra de Deus. Se qualquer pessoa trazer um outro ensino que não esteja aqui, a igreja se levanta e protesta. A igreja se levanta e desmascara. Por quê? Porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Para que serve uma coluna? Para sustentar uma estrutura. Então a igreja é essa coluna firmada em Cristo, alicerçada em Cristo, e ela sustenta a verdade, entende? Ela mantém a verdade. Porque o inverso da verdade é o quê? A mentira. E perceba só, um exemplo prático do que é a glória de Deus na igreja. Perceba só como que Deus é glorificado na sua igreja. Por que Deus é glorificado na sua igreja? Porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja, que é um povo que foi transformado por Cristo Jesus. Por quê? Porque recebeu a glória de Deus. Então a igreja que é transformada, essa igreja, ela foi constituída como coluna e firmeza da verdade. E agora o adversário, ele tenta semear mentira, até mesmo no meio da igreja. Aonde você vê isso? Em Atos capítulo 5. Lembra da história de Ananias e Safira? Lembra que Pedro falou? O Ananias, você lembra dessa história? Eu vou resumir aqui, perceba. O Ananias pegou e vendeu uma terra, uma herdade que ele tinha, presta atenção, não falo o valor, mas eu coloco um valor qualquer aqui. Ele vendeu por 100 mil, e ele pegou e chegou para Pedro e falou: aqui está o valor total do meu terreno, é 50 mil, só que ele tinha vendido por quanto? Aí Pedro, presta atenção, quando Pedro ouviu esta palavra, Pedro falou: mas, espera lá, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Perceba isso aqui, que o diabo, como é sutil, ele quis lançar uma mentira no meio da igreja. Só que a igreja é coluna e firmeza. Olha como que Deus é glorificado na igreja, perceba. Perceba que como toda mentira do inimigo cai, perceba. Então, o Pedro recebeu um discernimento, uma palavra da ciência, ali é a palavra da ciência, tá certo? Deus deu para ele a ciência ali, daquela situação. E por que Ananias e Safira fizeram aquilo? Porque os irmãos, por exemplo, o Barnabé, ele tinha feito isso, ele vendeu uma propriedade e deu o dinheiro todinho para os apóstolos, para fazer a manutenção da obra, ajudar os necessitados. E aí a intenção de Ananias e Safira não era fazer aquilo para a glória de Deus. Barnabé, quando entregou aquilo, ele falou: que Deus seja glorificado. A intenção de ele entregar aquela contribuição é para quê? Deus seja glorificado. Porque a pessoa que vai estar recebendo ajuda, o que ela vai falar? Glória a Deus, porque chegou provisão na minha vida. A pessoa necessitada vai dizer: olha, estava passando necessidade, mas vem um crente, servo de Deus em mim. Aí o que a pessoa vai dizer? Glória a Deus pela vida desse crente. Então, o motivo de Barnabé era esse, mas o motivo de Ananias e Safira não era. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e entenderam assim: pera lá, se a gente pegar esse dinheiro e falar que a gente vendeu o terreno e deu tudo, nós vamos ganhar nome no meio da igreja. Então nós vamos ser reconhecidos no meio do povo.
Ah, vão colocar nós lá em cima. A gente vai ter um lugar de destaque no meio lá. O pastor vai até ser mais nosso amigo, porque às vezes, quem sabe, rola até um cargo. Ah? Pegou a revelação aí ou não pegou? Aí quando o Satanás tentou lançar aquela mentira no meio da igreja, Pedro, a igreja se levantou como coluna baixária. Aleluia. Aqui não importa o valor do teu dízimo, você dizima para a glória de Deus. Não importa a contribuição que você faz para a glória de Deus. Aqui você não vale o que tens, você vale o que és. Aleluia. Aí Pedro falou: filho, o Satanás é quem encheu o teu coração, você está movido por ele, você está cheio dele, é por isso que o teu coração está fazendo coisa que ele gosta. Aí veja só, Pedro foi coluna e firmeza da verdade. Aí foi e exortou. Quando exortou, ele não aguentou. O peso foi tão grande que acabou morrendo. Aí o que aconteceu? Resumindo, eu estou resumindo isso aqui. 5:11 de Atos. Olha o que aconteceu com o nome de Deus na igreja. Olha lá. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Ou seja, Deus foi glorificado na igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Aleluia. E por que Deus é glorificado nessa igreja? Porque Jesus é o centro dela. Jesus anda no meio desta igreja. É por incapacitar a banjoraia, calabaia. Foi por isso que Jesus falou para João: olha e escreve as 7 cartas do Apocalipse. Diga para essa igreja: eu conheço. Essa é a minha igreja. Aleluia. Dá glória aí, hein? Jesus, ele sabe o ponto, onde a igreja está acertando, onde está glorificando o nome dela, onde está deixando a desejar. Por isso que ele falou: eu sei das tuas obras, mas tem esse probleminha aqui. Porque o probleminha ele acerta, porque ele corrige e castiga aquele que ama. Ele falou para a igreja de Laodiceia isso. Por quê? Porque o nome dele tem que ser glorificado na igreja. Aleluia. E se qualquer pessoa quiser distorcer, é por isso que às vezes o inimigo vem com as mentiras, entende? Tenta colocar divisão no meio do povo, isso é mentira. Tenta colocar um contra o outro, lança uma palavra, uma calúnia, uma mentira, aí a pessoa fica com o coração contrário com a pessoa. Isso tudo é mentira, engodo de Satanás. Mas venho nesta noite aqui pelo poder da palavra de Deus, o labanda canderebacai, para dizer: esta igreja é coluna e firmeza da verdade. Aqui não tem ódio, tem amor. Aqui não tem divisão, tem unidade. Aqui não tem separação, tem unidade. Meu Deus! Aleluia. Olha aí, hein? Agora, vamos lá. Eu tenho muito conteúdo ainda. Então, a esse glória na igreja. Então, a Deus glória na igreja por Jesus Cristo. Olha que tremendo isso aqui. Então Deus, ele só pode ser glorificado por meio de Cristo. Ninguém conseguirá glorificar a Deus senão pela obra de Cristo, jamais. Vamos ver isso aqui, Filipenses 1:11. Veja isso comigo, esse versículo tão lindo. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. Que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, sem Jesus Cristo não há fruto de justiça. Os frutos de justiça só podem acontecer por causa de Jesus Cristo. E o que é fruto de justiça? No caso aqui, aqui nessa tradução, no caso é cheios de fruto. No original está assim, mas enfim, vamos lá. Percebe isso aqui, a palavra justiça, o que é justiça? Você sabe que a justiça é um termo legal, você não pode... quando você ouvir uma palavra dessa, você não pode não saber o que isso significa. Isso é obrigação de todo cristão, tá? O que é justiça? Justiça é um termo legal, jurídico, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que é pecar? É infringir a lei de Deus.
E todo ser humano infringiu a lei de Deus. E como consequência disso, ele tem dívida. E essa dívida é uma dívida eterna. E você sabe que a prisão de Deus é o inferno. Essa é a prisão de Deus, é o inferno. Então todo ser humano é digno do inferno por si próprio, entende? Só que agora o que aconteceu? Nasceu um homem justo. Que o próprio Jesus, ele desceu em forma humana, tá certo? E o que Jesus fez? Jesus infringiu a lei de Deus? Não, Jesus, ele 100% cumpriu a lei de Deus. Foi o único homem que não pecou. Diga amém por isso, irmão. Pelo amor de Deus. Agora perceba, Jesus, então, ele é justo. Ele é justo porque nunca infringiu a lei de Deus e ele anda de uma forma reta, ele tem retidão. Não há engano, não há falha, ele é perfeito. Ponto final. Agora veja, esse Cristo que é perfeito, esse Cristo que é reto, agora ele ressuscitou. Então, automaticamente, todas as pessoas que creem nesse Cristo inocente, que creem nesse Cristo puro, que creem nesse Cristo justo, automaticamente a justiça dele é imputada na pessoa que crê. Então vamos lá, eu era, você também. Era o quê? Nós éramos injustos, pecadores, porque ninguém conseguia viver de uma forma reta, justa diante de Deus, ninguém. Somente Jesus, ele nos ensinou o caminho da retidão, ele falou, é assim que se agrada ao Pai, só ele. Então nós temos os passos de Cristo revelados nas Escrituras. Então a partir do momento quando eu creio nesse Cristo justo, perceba, ele passa a imputar sobre mim a sua justiça. Aí vem o pai, que é o juiz, e bate o martelo. Qual que é o martelo que o pai bate? Ó, meu filho morreu em teu lugar. Então eu te declaro que você agora é justo, você não deve mais nada. Você não deve, por quê? Porque você nunca pecou? Não, porque Cristo já pagou a sua dívida. Então, por ele ter pagado a minha dívida, eu creio que ele fez isso. O pai vai e bate martelo. O pai fala, você agora é um justo. E agora, o meu estilo de vida vai ser na retidão dele. Na retidão de Cristo. Então percebe isso aqui. Então Cristo é justo e imputa a sua justiça em nós, os que cremos. Então, aqui no caso, quando ele fala cheio de fruto de justiça, ele está falando o quê? É a justiça de Cristo que nos faz ser aceitos, perdoados por Deus. E vivemos uma vida reta, ou seja, repleta de frutos de justiça. Como assim? Alguém que é justo, qual é o fruto que ele vai produzir? Fruto de justiça. Então perceba, eu fui justificado, Jesus me perdoou, eu não tenho mais dívida diante de Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. Oh, essa notícia é a maior de todas e você não esboçar uma reação aí, eu vou ficar estranhado. Então, agora que eu fui justificado, e eu sou justo porque vivo na fé em Cristo, então agora a minha vida passa a produzir os frutos de justiça, porque eu estou andando nos passos de Jesus. Ele me ensinou o que é amar, eu estou amando como ama Jesus. Entendeu? Agora perceba, só vou falar que tem números, né? Tem números e números e números. Mas eu quero falar aqui, pelo menos 2 frutos de justiça. 2 frutos de justiça aqui, tá certo? Que nós produzimos. Ó, presta atenção, cheios de frutos de justiça. Deus não quer que a gente tenha uma meia cesta. Deus falou, ó, que vocês sejam repletos. Ou seja, que as obras de vocês sejam totalmente retas. Veja isso aqui comigo, eu vou falar só sobre 2 aqui, tá? No caso, aí veja só, a oração, a resposta à oração é fruto do quê? É fruto nosso ou fruto da justiça de Cristo? Olha lá, Tiago 5,17, parte B. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, quando eu tenho resposta da oração, o que eu vou dizer? Graças à minha oração? Não, graças à justiça de Cristo. Você está entendendo por que a gente tem acesso ao Pai? Agora você consegue entender por que a tua oração tem efeito?
Por causa do fruto de justiça. Segundo, importantíssimo aqui também, agora, então temos resposta de oração, é fruto de justiça de Cristo. Segundo, todas as boas obras que nós fazemos, também é fruto da justiça de Cristo. Toda boa obra que a gente faz, é fruto da justiça de Cristo. Tá certo? E eu quero falar de uma aqui que para mim, aqui no caso, é a fundamental. Aqui, tá bom? Para a vida cristã. Provérbios 11:30, olha lá. Leia comigo, 3, 2, 1. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas... Aleluia! Veja isso aqui. Perceba isso aqui comigo. Quando ele fala, olha lá, o fruto do justo é árvore de vida, o que ele está querendo dizer? Que através do testemunho, através das palavras que saem da boca do justo, através do modo de viver do justo, ele está tirando pessoas da morte e levando para a vida. Qual é a mensagem que eu carrego na minha vida? Do Evangelho. E o que é o Evangelho? É a vida de Cristo em mim. E então, presta atenção, por causa da justiça dele, aleluia, agora eu passo, olha lá, o fruto do justo, ou seja, eu passo a ser, presta atenção, uma árvore de vida. Agora entende quando fala lá, que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como, o quê? Uma árvore, que dá o seu fruto. Aí você vai passando, presta atenção, você vai passando, e aí tem o homem, o ser humano está morrendo de fome espiritual. Mas aí você está passando com o quê? Como uma árvore, aleluia, frutífera. Aí você vai, pega o pão da vida, que é a palavra, que é Cristo. Aí você vai, aí você é o instrumento de Deus, que Deus tira aquela pessoa da morte, da condenação, do inferno, e traz ele para a vida, e consequentemente para a vida eterna. Então, presta atenção, ganhar almas é coisa de crente que foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Levanta a mão, essa profecia é forte que eu vou liberar aqui sobre a tua vida. Em toda a tua história, no mínimo, eu estou falando do mínimo, o mínimo que você vai ganhar de almas para Cristo é 30, porque porque a Bíblia diz que aquele que recebe a palavra produz 30, produz 60, produz 100. O mínimo que você vai ver no céu que Deus te usou para ganhar é no mínimo 30. Recebe essa profecia, pelo amor de Deus, é no mínimo. Aleluia. Oh, que profecia, irmão, essa aí, hein? Vem comigo, versículo 21, a parte B. Vou ler o versículo. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo. Olha lá, em todas as gerações, para todo sempre. Esse para todo sempre no original está assim, dos séculos dos séculos. Então para sempre, ou seja, por toda a eternidade. Amém. Veja isso comigo. Vamos trabalhar essa primeira parte aqui, em todas as gerações. Aqui tem uma aplicação da boa agora, hein? Se segura nessa cadeira aí, hein, vaso. A palavra gerações significa a totalidade das pessoas que vivem numa mesma época. Escute, não existe uma só época em que Deus não tenha sido glorificado pelo seu povo. Deus tem que ser glorificado em todas as gerações, em todas. Então escute, em todas as épocas, desde de Adão, eu estou falando só da questão humana, tá? Não estou falando nem da divina, eu estou só falando dos anjos, eu estou falando só da questão humana aqui agora. Então vamos lá, em todas as gerações, então não existe, presta atenção, nunca existiu uma época em que Deus não tenha sido glorificado pelo seu povo. Por exemplo, nos dias antes do dilúvio, Deus foi glorificado através de quem? Do testemunho de Abel e de Enoque. No dia do dilúvio, Deus foi glorificado através de quem? De Noé e de sua família. Depois do dilúvio, por quem que Deus foi glorificado? A começar de Abraão, os patriarcas, e assim vai.
E depois, peça isso aí, depois dos patriarcas, aí depois de João Batista, quem que veio? O próprio Deus. E depois, Cristo edificou quem para glorificar Ele? Não existe uma época em que Deus não tenha sido glorificado por seu povo. Aleluia. Todas as épocas Deus tinha uma testemunha, alguém dizendo: a glória de Deus, não roube a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado. Larga dessa vida porca e pecaminosa, dá glória a Deus, ande na vontade de Deus, faça a vontade de Deus, honre a Deus, deixa a sua vida e viva a vida de Deus. Nunca existiu uma época em que Deus não tenha sido glorificado e o seu povo testemunhasse dessa glória. Agora veja isso aqui comigo. Hoje, presta atenção, hoje Deus, desde quando a igreja foi inaugurada até a eternidade, Deus é glorificado por sua igreja. E agora perceba isso aqui comigo. Vamos ler o versículo Filipenses 2,15. Eu vou ler o versículo e nós vamos trabalhar esse versículo aqui, que não dá para passar batido, porque é muita informação, gente. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Olha só, o crente é cheio de luz, hein? Vamos trabalhar esse versículo pausadamente. Aleluia. Veja comigo, primeiro, para que sejais. Olha lá, para que sejais, aqui indica um processo, não está pronto ainda. Entende a colocação verbal? Para que sejais, está em processo. Então perceba isso aqui, a igreja não chegou à perfeição total. Estamos em processo de transformação. E por isso devemos buscar em viver uma vida piedosa. Nós estamos em processo de transformação. Nós, em determinado momento da nossa vida, ainda a gente falha como igreja? Falha. E por que falha? E por que a gente não perece? Porque se arrepende. Clama o sangue de Jesus e recebe o perdão. Aleluia. Você não se alegra por isso, não? Aleluia. Nós estamos em um processo de transformação, tá certo? Então nós estamos nos tornando, Deus vai nos transformar e nós seremos perfeitos, de tal maneira que Deus arrancará de nossa vida toda a capacidade de pecar. Aleluia, aleluia. Deus arrancará de nós. Já imaginou, você não terá capacidade para pecar? Aleluia, 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 minha gente. Vai ser perfeito. Vem comigo, ó. Para que sejais irrepreensíveis. A palavra irrepreensível significa sem culpa. Descreve uma pessoa que não pode ser acusada nem condenada por causa do pecado. E por que a pessoa não pode ser nem acusada nem condenada? Perceba, ó, para que sejais irrepreensíveis. Então aqui irrepreensível é alguém que não pode ser nem acusado e não pode ser nem condenado. E aí eu pergunto, por que eu e você, a igreja do Senhor, não pode ser nem acusada nem condenada? Porque a igreja não tem culpa. E por que não tem culpa? Porque Jesus apagou a nossa culpa. Aí no cântico da vitória, Romanos 8, 33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu e ressuscitou e intercede por nós. Alai, tchau, terebacandarabacaya. Alabachande comanai. Você não deve no cartório espiritual, você não deve na justiça espiritual, você não tem culpa, você é livre de culpa. Isso é uma bomba no mundo espiritual, isso é uma bomba. E aí o adversário, você sabe, por isso que a Bíblia chama o diabo de acusador. Aí ele pega e fala, é a hora que ele vai apontar o dedo, aí o sangue aparece.
Chamasi candorema no que mai. Que lopopebe de opletera mandarácia. Aí foi lá o crente, veja, o crente foi lá e pecou. Aí de repente veio o arrependimento. Ele dobrou o joelho e falou: Deus me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus mostra a mão furada para o Pai e fala: está aqui, Pai, paguei o preço por ele. Aí vem Deus e fala: diabo, ele não deve mais nada, ele não deve mais nada. Aleluia. Aleluia. Só quem sente o perdão de Deus, adore a Deus aí, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Irrepreensíveis e sinceros. Olha que lindo. Sabe o que significa sincero? Fala e segura nesse banco aí, hein? Senão, a palavra sinceros aqui significa puro, não misturado. Ou seja, sem um misto de maldade, livre de malícia. Aqui eu vou contar 2 episódios bíblicos que mostram alguém que não estava na sinceridade, alguém que não estava puro, alguém que tinha mistura de maldade e malícia. Pasme, o primeiro, Davi. O episódio de Batseba e Urias. Veja, você conhece a história. Davi não foi para a guerra, porque o crente que não vem para o culto, ir para a guerra é ir para onde, filho? É vir cultuar. Isso é vir para a guerra hoje. Aí ele falou: hoje eu vou ficar em casa. E mandou o povo, e falou: o povo vai lá guerrear por mim. Aí ele fica em casa, mente vazia. Você já conhece a história, né? Aí de repente ele passa e vê uma mulher se banhando. E ninguém toma banho de roupa, né, irmão? Aí quando ele vê Batseba, você sabe o que significa Batseba? Significa filha da abundância. Ou seja, ela não era bonita, ela era linda. Aí quando ele viu, ele não resistiu a tentar. Ele viu, quando ele tivesse visto pela primeira vez, ele tivesse corrido, ele teria vencido. Só que é o que aconteceu? Ele deixou conceber aquele pecado, ele gostou, ele foi atraído e pegou a isca. Quando ele pegou aquela isca, o adversário falou: já era, peguei ele. Aí veja, aí quando pega assim, é só Deus para cortar isso aí, é só Deus, porque a pessoa já engravidou espiritualmente do pecado. É tempo para ela consumar a obra, é tempo. E aí, e tem pessoa que está assim, numa situação. Hoje Deus vai ter misericórdia de ti aqui, viu? Você não vai gerar esse pecado, porque você vai abortar ele hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Olha, é só Deus para libertar alguém que foi fisgado, hein, irmão? Só Deus, porque já está no coração. Falta só ele ter oportunidade para consumar. Porque quando ele viu ela, ele consumou no coração. Ele falou: eu só vou esperar a oportunidade. E aí o que ele fez? Presta atenção, Urias era um dos melhores soldados que ele tinha, amigo dele. Ele pegou a esposa do amigo, se deitou com ela. Aí veja só como que ele não estava puro. Ele pegou e mandou chamar Urias. Olha lá, a malícia e a maldade do cara. Olha, ele manda depois, a Batseba falou: estou grávida, hein? Deu ruim aí o negócio. Aí veja, perceba, isso aqui é coisa séria que eu estou falando. Agora o texto diz assim, ó. O Davi falou e mandou uma ordem: manda chamar Urias, e urgente. Quando Urias chegou, pensa numa mesa posta, um banquete. O Davi pegou e falou: e aí, como está a guerra aí? Está cansado? Urias: não, a batalha está tremenda, lá está travado o negócio. Aí Davi falou: come um pouquinho aí, bebe, e depois vai lá para a tua casa. Vai lá deitar com a tua esposa. Olha a malícia do camarada. O que ele está querendo dizer? Esse filho não é meu, é dele. Olha aí, não tem pureza. Está misturado o negócio, não é sincero. Tem mistura na mente dele, no coração dele. Tem mistura. Aí o que ele pegou? Como o homem era tão fiel na fidelidade de Urias, olha só, ele morreu na fidelidade. Isso é um herói. Aí ele pegou Urias,
E como ele falou, não, aí o Davi falou, mas você não vai para a tua casa? Porque ele não quis descer de jeito nenhum, ele ficou no meio dos trabalhadores, dos soldados, ficou posto. Aí Davi falou, meu, você não vai lá na tua casa? E Davi ficou bravo com ele. Ele falou, aí ele foi e deu uma paulada no coco de Davi, e falou assim, como que eu vou para minha casa, deitar com a minha mulher, desfrutar da minha mulher, sendo que o povo está na guerra, a arca está na tenda, e nós estamos lutando pelo nosso povo. Ó, irmão, Davi falou, não tem como enganar um crente fiel, não. Ó Deus desfazendo todo engano e toda a malícia aí, ó. Arase, canta, arabaxai. Olha a maldade agora. Eu falei da malícia, mas olha agora a maldade do sem vergonho. Ali ele estava caído, ele estava desviado ali, ó. Desviadaço. Por isso que ele falou, crie em mim um coração novo, puro. Ele estava totalmente atribulado, atormentado. Agora veja isso aqui, ele pegou e escreveu uma carta. E sabe qual que é a carta que ele escreveu? O Joabe, coloca o Urias na pior parte da guerra, onde tem os valentes do inimigo, deixa ele lá das costas e deixa ele se lascar, morrer lá, sozinho. Aí Urias pegou a carta, veja como é uma pessoa fiel, nem abriu a carta, deixou seladinha, entregou a carta da morte dele na mão do Joabe. Você está entendendo o que é falta de sinceridade? É isso aí. É ter maldade misturada. Outro exemplo, outro episódio, Herodes. Herodes chegou para os magos, eu estou falando de Mateus capítulo 2. Herodes chegou para os magos e falou, me fala onde está o menino Jesus? Me fala porque eu quero adorar ele também com vocês. Só que qual que era a intenção dele? Matar. Agora você entende que existem pessoas que não estão com sinceridade, não tem pureza, está misturado. Ele fala, não, estamos juntos, mas esse estamos juntos aí... Não, a tua vitória é a minha vitória, mas vive descendo a lenha. Está misturado isso aí, viu? Esse negócio, mas Deus vai derramar pureza hoje aqui nessa noite. Deus vai dar abaixando e comanai. Aleluia. O que eu vou dizer, se tem uma coisa que o crente verdadeiro é o crente, porque quando o crente se entrega numa... Porque é assim, sabe, irmão? As pessoas... Quando fala, como eu estou tratando com o cliente, a pessoa fala uma coisa para mim, eu acredito, mas tem pessoa que você já vê tanta malícia que já não dá nem para acreditar mais. Que Deus possa derramar sinceridade, pureza no nosso meio. Não, estou orando, tá orando mesmo? Não, estou orando para ver o teu bem. Mas como está o coração? Com a boca está falando que está orando pelo bem, mas o coração está desejando o mal, está com inveja, como que está? Não, você é uma benção. Olha aí, falei para segurar na cadeira, hein? Terceiro, vamos lá. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Veja a geração que nós vivemos, é uma geração corrompida. Mas, vamos lá, inculpáveis no meio desta geração. A palavra inculpável significa inocente, sem mancha e sem defeito. Esta palavra era usada para falar dos sacrifícios aceitos por Deus. Lembra dos animais? Quando o adorador ia oferecer um animal a Deus, o sacerdote fazia o que com o animal? Fiscalizava ele, via se ele não estava cego, via se ele não estava coxo, via se não tinha nenhum defeito nele. Então... Aqui essa palavra aqui, inculpáveis, é a mesma palavra, que significa sem mancha, sem defeito, inocente. Agora você entende por que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis, olha lá, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora veja como que nós andamos no meio dessa geração, como um sacrifício. Então quando as pessoas olham para nós, o que ela tem que enxergar? Não pode enxergar mancha. Entendeu? Isso é ser um sacrifício vivo para Deus. Agora você entende qual é a tua responsabilidade quando você está trabalhando lá na tua empresa? Aí a pessoa, presta atenção, você está lá no meio de uma geração totalmente tenebrosa. Aí aquela pessoa está olhando para você e está vendo, pô, eu não vejo maldade nele. Eu não vejo malícia nele. Entendeu? É um sacrifício vivo. Aí Deus está recebendo a glória do seu testemunho. Vamos lá, baixou glória aí, hein?
Vamos aumentar esse nível aí. Vamos lá. No meio de uma geração, olha lá o que diz, corrompida e perversa. Vamos trabalhar essas duas palavras. Eu não poderia deixar passar um texto rico desse. Está dentro do contexto que nós estamos trabalhando. A palavra corrompida é uma palavra no grego que chama skolios, que significa curvo, tipo alguém encurvado, né? Torto. E metaforicamente é chamado como alguém injusto, rebelde. Então Paulo está falando uma geração torta, uma geração injusta, uma geração rebelde, uma geração curvada ou encurvada. Olha só o que Paulo está dizendo. Perceba isso aqui. Essa palavra aqui eu achei interessante quando eu consultei hoje no original. Essa palavra, dessa palavra aqui, corrompida, provém a palavra escoliose. O que é escoliose, pastor? É o encurvamento da coluna vertebral. Descreve algo que é desviado do padrão, porque o normal, eu estou falando aqui no sentido espiritual, tá? Porque isso aqui é uma doença hoje em dia, tá? Então, aqui, o que ele está querendo dizer, o quê? Presta atenção, qual que é o padrão? É a pessoa ser reto, normal. Só que agora, como a corromper, o que é corromper? Quando esse osso, ó, faz assim, ó, e a pessoa fica assim. Então, isso está adulterado daquilo que Deus fez. Então veja só isso aqui, que coisa tremenda. Então descreve algo que é desviado do padrão, daquilo que é verdadeiro. Então Deus fez o homem reto, veio o inimigo e corrompeu. Esta é a causa do inimigo ter encurvado aquela mulher há 18 anos, Lucas capítulo 13, lembra? Mas o que Cristo fez com a mulher? Porque, olha isso aí, ó. Qual que é o padrão do inimigo? Entortar aquilo que Deus fez reto. Aí foi o inimigo e entortou aquela mulher. 18 anos ela estava encurvada. Aí o diabo falou: esse é o meu padrão. O ser humano tem que ser torto. O ser humano tem que ser como um animal, se curvar. Aí vem Jesus e falou: não, eu fiz o ser humano reto. Aleluia! Aleluia! Esse é o padrão de Deus, é retidão. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Então Jesus endireitou aquela mulher ao padrão. Aí se você ler lá Lucas capítulo 13, lê lá depois da tua casa, a partir do versículo 10, o texto diz assim: depois que aquela mulher foi curada, ela foi endireitada, o texto diz: todos os seus adversários foram envergonhados e o povo dava glória a Deus. Olha aí, estou profetizando agora. Eu não sei o que estava fora do lugar e tortuoso na tua vida, mas Jesus estendeu a mão e está endireitando aqui nessa noite, tá? Geração corrupta e perversa, corrompida e perversa. A palavra perversa aí significa desviar do caminho certo, torcer, desencaminhar. Ou seja, tirar a pessoa do caminho de Deus. Esse é o sentido. Refere-se a alguém que se desviou para tão longe do caminho que é Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a causa de Deus enviar João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 4 e 5. E João Batista, alguém perguntou: quem que você é? Você é algum dos profetas? O que você é? Ele falou: não, eu sou a voz. A voz do que clama no deserto. Aí ele falou a profecia que diz: preparai o caminho do Senhor. Olha lá, endireitai as suas veredas. E aí ele diz no versículo 5: e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos, que é caminho acentuado, caminho declinado, o que mais que ele diz? Se aplanarão. Ou seja, João Batista, quando chegou e pregou a palavra, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus. João Batista apontou para o caminho. João Batista falou: sai desse caminho torto e entra no caminho reto. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, pelo amor de Deus. O povo, olha só como o povo vive. Tem glória aí? Aleluia. Olha só, o povo estava assim, ó, curvado e andando nos caminhos escabrosos, tortuosos. O povo andava para cá, o povo andava para lá. Aí de repente João Batista falou: vixe, o povo está tudo fora do padrão, está tudo no caminho, ó, altos e baixos. Aí João Batista pegou e viu o Senhor e falou: opa, olha o caminho aí, ó, sai desse caminho e entra. Levedera mandaraia.
Que maravilha, viu? Agora é o que ele diz, está aí, ó. Em todas as gerações, hein? Nós estamos na palavra geração, hein? Olha lá, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora veja só, isso aqui é tremendo. É o que eu falei, Deus nunca fica sem uma testemunha. Deus nunca fica sem alguém para glorificar Ele em qualquer geração que seja. Toda geração tem alguém que glorifica a Deus. E agora Deus levantou a igreja, está vendo para quê? Para resplandecer, olha lá, nessa geração que eu falei aí toda, que nós já trabalhamos aqui, sem sinceridade, cheio de culpa, tortuosa, fora do padrão, meu Deus, que coisa horrível, né? E agora ele falou, vocês, a igreja, vocês resplandecem neste mundo como astro. A palavra astro aqui, presta atenção, significa aquilo que fornece luz. Tem um sentido figurado sobre uma pessoa que dá luz a todos ao seu redor. Preste atenção, se nós tirarmos o sol, presta atenção, tira o sol, a lua, as estrelas, o que vai acontecer com o mundo? Vai ficar de que jeito? Escuro, trevas, alguém vai conseguir enxergar um palmo na frente? Agora tira o crente do mundo para ver. Entendeu? Quando Paulo diz aqui que nós somos astros, resplandecendo como astros nesse mundo, significa que esse mundo está totalmente tenebroso. Esse mundo está todo em trevas e não consegue, e alguém em treva consegue achar o caminho? Aí a igreja brilha. Aleluia. Aí a igreja pega e fala: eis aí o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Irmão, isso aqui é ser crente, entendeu? Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Agora vamos lá para todo sempre, versículo, voltando aí, versículo 21. Em todas as gerações, para todo sempre, ou seja, para os séculos dos séculos. Perceba isso aqui comigo. A palavra aí para todo sempre significa para sempre, uma idade ininterrupta. Tempo perpétuo, é um tempo eterno. Veja que coisa tremenda. Então, a igreja do Senhor é levantada para glorificar a Deus, não só agora, mas por toda a eternidade. Agora, entende aqui uma coisa aqui comigo. Em João 8, 34 ao 36. Olha que interessante esse texto. Aqui é forte, nós já estamos caminhando para a conclusão. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, olha lá, é servo do pecado. O que é servo? Aqui é escravo. Então, todo aquele que comete pecado, o que é cometer pecado? Isso aqui é viver na prática do pecado. É aquele que vive na prática e não larga dele. É esse aí. Então, todo aquele que vive praticando o pecado, ele se tornou escravo do pecado. Por quê? Porque ele não consegue se livrar do pecado. E se eu não consigo me libertar de algo, significa que eu me tornei escravo. Ou seja, aqui, perceba só, isso aqui é violento, que eu vou falar para os irmãos. E a palavra escravo aí significa alguém que se rende à vontade de outro, é alguém que é dedicado. Então a pessoa, presta atenção, que está na prática do pecado, ela é escrava do pecado, o pecado se assenhoreou-se dela, e o pecado falou: você é meu escravo, você só faz a minha vontade. É por isso que a pessoa não tem força para fazer a vontade de Deus, porque está escravizada. Aí está escrito na lei de Deus: não faça tal coisa, mas a pessoa pega e faz. Por quê? Porque está escravizada. Hoje o crente, presta atenção, se ele não vigiar, hoje o crente não é mais escravo, mas por falta de vigilância ele pode cair na tentação do diabo. Agora, ao contrário de uma pessoa que é escrava, essa pessoa que é escrava, ela não consegue resistir, ela fala: eu tento parar de fazer isso, mas não consigo. Por quê? Porque é escravo. Agora, o crente que é liberto, vem a tentação, ele tem o poder de vencer. Por quê? Porque já não é mais escravo. Entende isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Agora, então, o pecado se assenhoria da pessoa, o pecado se faz dono daquela pessoa. Agora veja só que coisa interessante, o que a Bíblia diz sobre o filho. Olha lá, olha, o escravo, o servo, não fica para sempre, olha lá, para sempre, é a mesma palavra lá, para sempre em casa. O filho fica para sempre. Então é quem que fica para sempre? É só o filho. Escravo não tem lugar na eternidade com Deus, é só filho que tem lugar. Ou seja, quem é que tem herança com o pai? É só os filhos. Então qual é a nossa herança? A vida eterna, essa é a nossa herança.
Então quem se tornou filho tem direito a uma herança. Agora esse aqui é para encher o coração de Deus. Versículo 36, lê comigo forte, com unção, 3, 2, 1. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, diga 3 vezes comigo: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, aleluia. Alamande coma nasce derebachéria. A palavra, escute isso aqui. A palavra verdadeiramente significa aquilo que não é falso. Por que Jesus está falando, ó, se o Filho lhe libertar, verdadeiramente sereis livres? Por quê? Porque o mundo oferece uma falsa liberdade. O mundo oferece uma falsa liberdade. Eu vou repetir pela 3ª vez. O mundo oferece uma falsa liberdade. Porque as pessoas dizem assim, por que é uma falsa liberdade? Porque a liberdade que o mundo te oferece é falsa, por quê? Porque te levará para a prisão eterna. Que liberdade é essa que vai te levar para um lugar sem volta? Porque qual que é a palavra das pessoas? Eu sou dono do meu nariz. Não, deixa eu sair, deixa eu fazer, eu quero ir. Não, deixa eu ir para a noitada, deixa eu para... Essa é a liberdade que você quer? Deixa eu fumar, deixa eu beber, deixa eu prostituir, deixa eu fornicar. É isso que você chama de liberdade? Isto não é liberdade, isso é escravidão do pecado. Essa é uma das causas que o filho pródigo quis sair da casa do pai. Ele não queria viver na liberdade do pai, mas queria viver na escravidão do pecado. Porque na casa do pai tem regra sim. Na casa do pai você não chega a hora que quer, não sai a hora que quer, não come o que quer, não veste o que quer. Na casa do pai você come o que o pai põe na mesa, você veste o que o pai dá para vestir. Tem uma geração de rebeldes se levantando dizendo, eu quero ganhar maioridade para sair da minha casa. Tu é escravo do pecado, mas hoje Deus te libertará. Eu quero a minha liberdade. É como aquele só fala, eu quero a minha liberdade, estou cheio de tanta cobrança, cobra daqui, cobra dali. É claro, sabe por que você não quer fazer a vontade do Pai? Porque aquele que te domina o teu coração, o pecado está falando mais alto, o teu dono está falando mais alto. Como o teu coração já está escravizado, aí você não tem prazer na lei do Senhor. Aí você fala, é assim ou não é? Você fala, faz isso, ele faz de pirraça para lhe contrariar. Por quê? Porque tem uma força maior o dominando. É por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Agora veja isso aqui que é violento. Isso aqui é violento, hein? 1 João 2, 15 e 17. Vê se você quer essa liberdade ainda. Vai, essa liberdade é falsa. Ela te leva para uma condenação. Irmão, escute o que eu vou falar aqui. Nós vivemos uma experiência ontem de alguém que se acidentou, acidente de percurso, infelicidade. E o moço ele teve uma fratura na perna. Quando aquele homem, escute o que eu vou falar, o Beto estava do meu lado, depois eu vim pregando dentro do carro para o moço lá que estava afastado. Escute, um homem por infelicidade, o acidente. Mas veja só, quando aquele homem se acidentou, ele clamava a mãe, ele falava, mãe, me ajuda, pai, me socorre, ou manda alguém chamar minha esposa. Meu Deus, foi ou não foi? Ele chamou por todo mundo. Aí sabe o que Deus falou na hora para mim? Meu filho, você está vendo o que ele está fazendo ali? Imagina as pessoas que vão ser levadas para o inferno. Porque existe uma dor que é passageira. Daqui a pouco ele vai se tratar, vai voltar ao normal. Passou, mas e a dor do inferno que não acaba? Lá não vai adiantar, porque o que a Bíblia diz que quando aquele, o Lázaro, junto com aquele rico caiu, o que aquele rico falou? Chama meu pai, manda falar para os meus irmãos, lá não vai ter pai, lá não vai ter mãe,
lá não vai ter Deus, não vai ter. Essa é a liberdade que você quer ainda? Vai deixar Satanás ser o teu Deus para te enganar com essa vida mundana ainda? É essa a liberdade que você está buscando? Inteligente, estou sendo irônico agora. Essa é a liberdade tua que você quer? Liberdade que te faz ser escravo do pecado? Abre o teu olho, olha o que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o texto está querendo dizer? Vamos lá, vamos trabalhar primeiro o versículo 15. Ó, o amor do Pai não está nele. Lembra que está escrito em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, que está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. E por que o texto diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Sabe por quê? Porque o amor do pai estava em Jacó. Só que o amor do pai não estava em Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele trocou as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Ele trocou a primogenitura, o direito das promessas, de ser o canal de Deus para as promessas. Ele falou, ele veio cansado da batalha, porque tem pessoa que às vezes está assim, cansado. Não tem outra coisa, só serve para ir para a igreja e nada mais? Está cansado disso aí? O céu não é o teu lugar, porque lá vai ser culto dia e noite lá. Começa a rever o teu conceito aí, viu? Aí veja isso aqui. Aí Jacó pegou e, o Esaú abriu mão do espiritual por causa do material. Jacó não. Jacó abriu mão do material para ter o espiritual. Entende aonde o amor do Pai não está? Quando você vê alguém trocando, ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, trocando ser um potencial na mão de Deus, ser um instrumento de Deus, em qualquer área que Deus queira usar, por causa de mundo, por causa de saidinha no mundo, por causa de divertição no mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Por quê? Porque ele já trocou no seu coração, ele abraçou o mundo, ele está amando o mundo, ele quer o mundo. E a Bíblia diz em Tiago 4,4, se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Agora veja isso aqui comigo, como que o assunto aqui é sério. Veja, Esaú abriu mão do espiritual, Jacó numa madrugada. O Esaú gostava de balada, Jacó gostava de vigília. Aleluia, tá vendo aí? Eu estou aplicando a palavra aí. O Esaú o que a Bíblia diz? Olha aí, eu vou ter que ler isso aí, porque senão você pensa que eu estou inventando. Gênesis 20, olha aí, Gênesis 25, veja isso aqui comigo, deixa eu ver isso aqui. Eu tenho que ler isso aqui. Glória a Deus. Eu preciso que vocês achem aí para mim, que eu não posso parar, mas um texto que diz, e essas mulheres, acha aí para mim, Edmar, essas mulheres de Esaú foi amargura de alma para os seus pais. Veja aí, amargura de alma para os seus pais. Que eu tenho que dar sequência aqui, não vou fazer essa pausa. O texto diz a respeito de Esaú. Então veja, o Esaú era aquele camarada, era aquele crente, oh meu Deus do céu, que ele amava as coisas do mundo, ele gostava de coisa mundana. Agora Jacó não, Jacó era aquele crente que gostava de oração, gostava dos louvores a Deus. Aí veja o que aconteceu com um com o outro, viu? Você fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas vê se você fala o Deus de Esaú. Aí tá, vê se você consegue achar aí, filho, que eu não vou fazer a pausa. Versículo de número 17. Então não ameis o mundo nem o que no mundo há. Vamos lá para a gente concluir. Versículo 17. Por quê? Que eu não devo amar o mundo? Olha aí, que é o mundo ainda, o mundo passa. A palavra passa aí significa ir embora, desaparecer. Você sabia que esse mundo vai desaparecer? Diante do grande trono branco, quando Deus instalar o seu trono branco, a terra vai desaparecer. O mundo vai sumir. Todo o universo vai desaparecer, os planetas, as galáxias, vai tudo desaparecer. Só vai estar o trono branco de Deus, demônios e homens, todos, diante do grande, olha lá. E esse texto aí, obrigado.
E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Sabe o que é isso? O Esaú casou com mulheres estranhas. E aí, só para angustiar a vida do pai e da mãe. Mas não tinha lá uma crente lá no meio, não, para o Esaú? Para que Deus tem falado aqui ou não tem falado? Para que buscar lá fora se tem aqui dentro? Aleluia. Mas pastor, aqui dentro não tem. Daqui aparece algum congresso aí, entre jovens, aí aparece o teu. Para de graça, meu, deixa de ser mundano. Vai, olha aqui, veja, nós estamos para sempre. Olha só, a igreja vai glorificar a Deus para... Olha lá, percebe, o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, lê forte, permanece para sempre. Então a liberdade que Deus me dá é verdadeira, porque essa liberdade me fará eu viver para sempre. Agora a liberdade do mundo vai morrer para sempre. Vale a pena ser crente ou não? Vale, né? Então pega isso aqui, a nossa liberdade em Cristo como filhos de Deus nos levará a glorificar a Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós estaremos lá. De tudo que a gente fizer, desenvolver lá na eternidade, porque lá vai ter trabalhos espirituais, né? Não vai ser que nem aqui na terra cansativo, não, vai ser algo prazeroso, vai ser um gozo, vai ser uma vida celestial. E aí aquilo que a gente está produzindo na eternidade, a gente vai pegar e falar, isso é glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, e as nações trarão a sua glória. Encerrando, agora encerrei aqui, vamos lá. É conteúdo, né, filho? Vamos lá. Para todo sempre. Amém. Amém. Você sabe que essa palavra é uma palavra hebraica, ela não tem tradução. Você sabe que é uma junção de 3 palavras no hebraico. Aqui a palavra amém no hebraico é uma palavra, são 3 consoantes. Aleph, Mem e Nun. Que a primeira letra Aleph é que forma o nome Elohim, que é Deus. A segunda Mem forma a palavra Melech, que significa rei. E a terceira palavra, o Nun, é Neeman, que significa fiel. Então a palavra amém, para o judeu, a maioria acredita assim, significa Deus é rei e fiel. E essa palavra, ela tomou uma conotação de certeza, algo confiável, no culto. Perceba só, a palavra amém aí significa firme, confiável, assim seja feito, verdadeiramente. Então sempre quando a gente ouve uma palavra de Deus profética, a gente fala o quê? Amém, assim seja, tá certo? Essa palavra é confiável, essa palavra é verdadeira, e etc. Agora, olha só que coisa tremenda. Por que para todo sempre amém? Por quê? Porque Deus é rei fiel, ou seja, Ele é fiel nas suas promessas. Olha o que está escrito, resumindo aqui, Isaías 65, 16 e 17. Veja, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Aqui a palavra aí, o Deus, a primeira Deus da verdade, é Deus do amém. Quem tem a Bíblia de estudo pentecostal aí até ajuda. Você pode olhar aí, no versículo 16 tem o número 81 em cima da palavra dá. Vê aí, você que tem a Bíblia de estudo pentecostal, tem a palavra daí, aí você vai ver em hebraico, que significa dê amém, na parte de baixo aí. Então essa palavra, só para você entender, tá? Essa palavra aqui, Deus da verdade, aqui no original está o Deus do amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertos diante dos meus olhos. Olha o versículo 17. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus está prometendo que haverá um lugar que nós esqueceremos de toda a dor, de toda a miséria, de todo o sofrimento, e Ele nos levará para um novo céu e para uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Isto é uma promessa. E em quem que essa promessa se cumpre? Vamos ver? Então Deus do amém. Vamos ver em quem se cumpre essa promessa? 2 Coríntios 1:20, vamos lá, olha em quem se cumpre. Porque todas quantas promessas há de Deus no Antigo e Novo Testamento são nele, em Jesus, o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus
por nós. Ou seja, Deus prometeu, cumpre em Cristo, e nós glorificaremos o nome de Deus através de Jesus. E qual é a promessa que Deus nos fez? A maior de todas, qual é? 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a maior de todas as promessas. Então, perceba, Deus prometeu, e agora as profecias se cumprem em Cristo Jesus. E para que se cumpre? Para que a igreja viesse a glorificar a Deus. Olha lá, glória a Deus por nós. Então nós glorificamos a Deus, porque as promessas em Jesus têm o sim, e por Ele o amém. Ou seja, nele se cumpre por Ele, ou seja, através dele. Agora veja só, em Apocalipse 22:20, agora encerrei. Apocalipse 22:20, Ele não fez a promessa de vida eterna? Aí chega um dos últimos versículos da Bíblia, e diz assim, ó, Apocalipse 22:20, aquele que testifica essas coisas, diz, certamente, não tem erro, certamente, cedo venho, amém, ora vem. Parafrásia, parafraseando, eu vou parafrasear, eu mesmo parafraseei esse versículo aqui, com o sentido das palavras originais, tá? E eu vou parafrasear esse versículo como que está com as palavras do original, tá bom? Olha só como ficaria. Jesus dizendo, a minha palavra é infalível. Com toda a segurança e sem erro, eu estou me movendo para buscar a minha igreja. E será rapidamente, sem atraso. Assim será feito. E este é o pedido de urgência da igreja. Vem nos arrebatar, Senhor. Vem nos arrebatar, Senhor. Aleluia. Então vamos lá, encerro aqui a noite de hoje dizendo, Cristo compartilhou a glória de Deus conosco, para que pudéssemos glorificar agora e por toda a eternidade. As palmas, louve o Senhor.